Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para um vídeo da série Respondendo Questões. Esta série em que eu trago, para cá os tópicos que foram levantados em conversas com vocês, meus amigos, que comentaram vídeos, que comentaram postagens por texto e que conversaram comigo, sobretudo através do WhatsApp. Muito recentemente criei um grupo de WhatsApp e de lá nascem muitas questões que aparecem em vídeos como esse. Então esta série é uma série para fomentar esta boa interação. Aqueles que gostarem desse formato e quiserem também que suas questões apareçam aqui nesse modo, pergunta-resposta, podem comentar esse vídeo. Certamente eu vou ler e vou encontrar uma maneira de transportar para cá, se couber, a questão formulada no formato de vídeo. Tá legal, meus amigos? Vamos direto às questões para a gente ganhar tempo, né? A primeira questão de hoje é a seguinte. Um desafio para mim, para colher o caminho de Bhakti, é a necessidade de sustentar como minhas próprias crenças as sentenças exaltadas a respeito de personalidades espirituais que eu possa certamente admirar, mas não consigo ter certeza em determinar certos títulos. Por exemplo, um cristão exige que Jesus seja não apenas respeitado e querido, mas sim que ele seja visto como a segunda pessoa da Trindade, como Deus. A respeito de Maria, a mesma coisa, ao menos para os católicos e ortodoxos, ela será a rainha do céu, a intercessora. Se então olho para um caminho védico, então eu vejo falar de Chaitanya como encarnação de Radha e Krishna combinados, Sri Ramakrishna como Vishnu ou encarnação de Chaitanya e Nityananda combinados. Se eu apenas admiro profundamente essas pessoas maravilhosas, mas não posso me voltar para eles os considerando assim, isso me impede de praticar Bhakti? Passo a ser um especulador seco? Como simplesmente professar essas sentenças de fé sem ter nada delas conhecido no coração? É uma questão de aceitar e acabou como um princípio científico, no qual você pode não entender, mas aceita como verdade porque alguém mais qualificado entende e diz que é verdade? Muito bem. Então, o que esse amigo está perguntando é se é possível desenvolver Bhakti Yoga não tendo crenças específicas a respeito de certas personalidades que são consideradas em variados caminhos como sendo divindades, né? Então ele acha que isso é um problema para ele porque ele não se sente à vontade de confessar, por exemplo, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, ainda que ele admire profundamente o Senhor Jesus, tenha afeição pela sua figura. Então ele não sabe se pode praticar o caminho de Bhakti porque ele não viu o Senhor Jesus como os cristãos o veem. Aí ele vai para o caminho védico e diz: se eu vou ver o caminho do Gaudiya Vaishnavismo, os Gaudiya Vaishnavas consideram Chaitanya Avatara. Se eu vou olhar para os devotos de Sri Ramakrishna, vão considerar Sri Ramakrishna Avatara. Então, eu não posso admirar essas coisas, esses caminhos, essas doutrinas, essas teologias, esses modos de ser, sem que eu me sinta à vontade em confessar esses apontamentos tão altos sobre essas pessoas. Será que isso faz de mim um especulador seco, ou seja, alguém que não é capaz de Bhakti? Como que ele termina isso? Eu tenho então que seguir uma posição dessas sem entender? Como se alguém, por exemplo, me explicasse, sei lá, física avançada e eu não entendesse, mas reconhecesse que aquela pessoa sabe mais do que eu? Pontos interessantes. Assim, pra gente falar de Bhakti, a gente tem que entender o que é Bhakti, né? Bhakti não é uma religião X ou Y, não é uma determinada escola, não é... Bhakti é o caminho do amor e da devoção a Deus. É quando você entende que o sentido da sua vida é dedicar o seu coração a amar a Deus. Esse Deus da qual estamos falando aqui é um Deus pessoa, é um Deus que você se relaciona, é um Deus que ouve você, é um Deus a qual você quer ver,
é um Deus que se importa com você. É um Deus ser. Não é um Deus coisa. Não é um Deus fonte. Não é um Deus lei. Não é um Deus bem. É o Deus ser. Então o desenvolvimento de Bhakti, ele pressupõe o desejo de se relacionar com outro ser. Um outro ser que existe. Você existe, ele também existe. Ele é uma pessoa como você? Não. Ele é uma pessoa suprema. Nós podemos compreender tudo que uma pessoa suprema é? Não. Mas nós queremos essa pessoa suprema? Se sim, estamos praticando Bhakti. E aí o que acontece? Grandes professores de Bhakti falaram sobre Deus interagir conosco através dessas personalidades. Então o Senhor Jesus é um grande professor de Bhakti. Ele fala do seu Pai celestial, do seu Pai amado. Então ele está falando que ele conheceu o Pai, ele conhece o Pai desde sempre, desde antes do mundo, e vem nos trazer informações sobre o Pai. Isso é um ensino de Jesus. Então os cristãos o têm como filho de Deus vivo. Não é? Então é assim que ele se descreve. E é assim que os cristãos o veem. É claro que existe uma série de desdobramentos disso. Os cristãos não concordam plenamente uns com os outros a respeito de tudo que eles acreditam. O amigo falou da Virgem Maria, não são todos os cristãos que têm o mesmo entendimento sobre a Virgem Maria. A respeito mesmo da Trindade, de Jesus, existem variantes. A esmagadora maioria dos cristãos é trinitário, tá? Mas existem cristãos que são de outra percepção. Vão entender diferente. Vão ter profundo amor por Jesus, vão achá-lo divino, mas vão entender de modo diferente. Ao longo do tempo, cristãos entenderam as coisas de modo diferente. Muito diferente. E eles todos são praticantes, em tese, de um caminho de Bhakti. Então, o que acontece? É preciso encontrar um caminho de desenvolver amor e devoção a Deus. Por exemplo, os muçulmanos podem praticar amor e devoção a Deus e não acreditar em nenhum avatara. Mas ainda assim eles acreditam nos profetas, com pessoas de grande autoridade, ordenados por Deus, né? Definição do credo cristão diz, né? O Espírito Santo de Deus, aquele que falou pelos profetas. Então, pelos profetas sai a voz de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então qual é a questão? A questão não é exatamente se você... Sri Ramakrishna, eu tenho que acreditar que Sri Ramakrishna é Deus para poder valorizar os seus ensinamentos? Nos seus ensinamentos não está imposto que ele é Deus, mas Sri Ramakrishna fala de Avatara. Sri Ramakrishna fala de descida de Deus. Sri Ramakrishna diz que Jesus e Chaitanya são encarnações divinas. Mas é mais do que isso que ele diz que é preciso que você tenha um ideal. Ele diz, na forma humana é a mais poderosa manifestação de Deus. Deus vem a esse mundo como avatara. Ele fala daqueles que têm mandato de Deus para ensinar. Nisso também está inserido os profetas, os grandes santos, né? Mas o que acontece? Se eu tenho em relação a Sri Ramakrishna um sentimento de que ele é especialmente divino, mais fervor eu tenho pelos seus ensinamentos, mais conexão eu tenho com a sua imagem, mais poder, tudo que é relacionado a ele tem. Então, eu digo, me ajuda muito a praticar Bhakti segundo o caminho de Sri Ramakrishna, o tendo como avatara. Da mesma forma, ajuda muito eu praticar Bhakti como cristão, tendo Jesus como Filho de Deus. Da mesma forma, como um Gaudiya Vaishnava, ou como um devoto de Sri Ramakrishna, porque Sri Ramakrishna afirmava que Sri Chaitanya era divino, considerar Chaitanya como divino. Não são todas as pessoas que vão considerar Chaitanya como divino, nesse sentido, né, de ser encarnação divina. Por exemplo, existem muitos Krishnaitas, devotos de Krishna, seguidores de Nimbaka, de Vallabha, que têm Sri Krishna e Radha como seus ideais, que não têm Chaitanya como seu avatara. Até mesmo por questões, né, anacrônicas, né, de revelações e doutrinas que vieram antes, né? Não poderiam, né, admitir um avatar que não tinha surgido ainda, mas o concreto são caminhos que desenvolvem sua espiritualidade centrada em Radha e Krishna e não tem Sri Chaitanya incluso ali. Então, são formas diferentes, mas o sentido é que eles estão desenvolvendo o amor a Deus, a esse Deus pessoa. Então,
Geralmente as pessoas que têm dificuldade de acolher assim esse tipo de coisa têm dificuldade mesmo de acreditar no Deus pessoa. Querem acreditar no Deus bem, no Deus fonte, no Deus que está na vida, no Deus imanente, mas tem dificuldade de imaginar uma pessoa suprema que olha para você, que ouve você, que você vai ficar muito feliz em encontrar, em conhecer, que isso vai resolver todos os problemas existenciais, porque você vai se identificar como parcela de Deus e você vai querer amá-lo e ficar contemplando e conversando com ele a eternidade. Esse é o caminho de Bhakti. Deus é o seu amado que você busca. Então, a questão com Bhakti não é exatamente qual o caminho que você se identifica mais. É claro que se você está no cristianismo, você não consegue desenvolver devoção por Jesus, há um problema aí. Problema com o método. Porque esse caminho do cristianismo é um caminho muito sobre Jesus, né? Então, esse é o problema. Aí você diz assim, eu tenho que acolher a opinião de alguém como se aquela pessoa fosse qualificada para me ensinar alguma coisa que eu não sei. Esse é um bom princípio. Porque Shraddha, fé, é fundamental para o caminho espiritual, para o caminho de Bhakti. O que é Shraddha, fé aqui? É confiança profunda que alguém tem algo para te dar que você não tem. Eu vou fazer um curso de violão, eu vou procurar um professor ou uma professora de violão. Esse professor, eu tenho que entender, acreditar que ele sabe tocar o instrumento, que ele tem didática, que ele já formou alguém, que ele tem qualificação. Senão eu não vou aprender com o cara. Eu não vou ter confiança no método dele. Eu não vou saber esperar o tempo de aprender. Eu vou desconfiar de que ele é um charlatão. Eu não vou conseguir segui-lo. Eu não vou conseguir aprender nada. Então, para você seguir um caminho, você tem que ter uma autoridade. Eu ouço as palavras de Sri Ramakrishna porque reconheço que ele tem autoridade para me ensinar. Não é um Rupert Spira da vida, um desses aí. Que não são nada, né? Estão falando aí. São os caras falando. Não é isso. Pelo amor de Deus, né? Não é disso que se trata. Aqueles que têm um mandato. Não é isso? Então, quando você... Eu tô falando disso, né? Falando assim, né? Jesus, Chaitanya, Ramakrishna, né? Falando esses aí que são os gurus, os professores são esses, né? A palavra de Krishna, a palavra de Rama, a palavra da Escritura, a palavra desses, assim. Como você vai seguir isso se você não considera que eles são assim? Difícil, né? Entende? E por que eu não acredito? Por quê? O que está me faltando para ter essa confiança, para ter essa Shraddha? Talvez seja o princípio da coisa, né? Então aí que está. Muito bem, meu amigo, meus amigos. Vamos lá. Questão 2. Considerando que Bhakti é o caminho da exclusiva atenção a Deus, fico a pensar que coisas maravilhosas na vida simplesmente não existiriam se todos escolhessem um caminho de Bhakti. Rapidamente pensei em coisas que não são necessariamente luxúria e ganância, que podem até ser lúdicas, puras e ingênuas, mas que são maravilhosas, como o cinema, a música, o futebol, o xadrez. Não é estranho imaginar que para alcançar a alegria mais alta da alma, os aspectos que a nossa alma reconhece como fontes concretas de alegria deveriam ser desprezadas? Então, esse é um ponto, né? Bhakti não é o caminho de exclusiva atenção a Deus. Bhakti é o caminho de exclusivo anseio por Deus. Ou de profundo anseio por Deus. Ou de exacerbado anseio por Deus. De visceral anseio por Deus. Ou seja, quando você quer muito Deus. Quando você quer muito uma coisa, não significa dizer que você não queira mais nada. Mas você quer tanto essa coisa que as outras coisas todas ficam em segundo, terceiro plano. É quando você está apaixonado, dou sempre esse exemplo. Você está apaixonado, você continua trabalhando, você continua estudando, você continua limpando a caixa de areia do seu gato, você continua, né, fazendo coisas chatas, você continua fazendo outras coisas que são legais, você vai jogar uma pelada com seus amigos, você vai, sei lá, de repente na praia, você vai assistir um filme em casa, mas você profundamente está envolvido num sentimento profundo de paixão por uma outra pessoa. Então, volta e meia, você leva o seu pensamento para lá com profunda emoção, com profunda intensidade, e você meio que larga todas as coisas para ficar com essa pessoa quando você pode. Não pode sempre, mas quando você pode, é isso que você quer fazer.
Então, a gente entende isso dentro de um ponto de vista humano, né? Quando você está muito vinculado a uma coisa, as outras coisas perdem um pouco de atenção, né? Quando você está visceralmente conectado com uma ideia, com uma coisa, meio que todas as outras coisas meio que desaparecem. Então não tem nada aqui de extraordinário, né? Nada de muito complicado. Não é que você se force, eu preciso estar pensando naquela pessoa. Não, você pensa. Então é disso que se trata, né? Então assim, quando a sua mente, meu querido, quando a sua alma está querendo cinema, música, futebol, xadrez, você vai para lá, tranquilo. É só quando Deus for o suficientemente desejado, que você tiver mais vontade por ele, é que isso vai funcionar. Então, é como eu falo, né? Se você quer subir a montanha, você não desce. Se você quer descer a montanha, você não sobe. É a lei da natureza das coisas, né? Essa inclinação. Então não é estranho imaginar que para alcançar a alegria mais alta eu tenho que desprezar aquelas alegrias que eu realmente vejo como alegria. Não! Se a sua alegria mais alta é xadrez, futebol, música e cinema, vai. Sabe por quê? Porque arta, dharma, karma, arta, progresso, kama, prazer, dharma, justiça e moksha, não sofrer, são purushastas, são objetivos legítimos da vida. Mas tem um quinto purushasta, que é amar a Deus. Então, enquanto você está envolvido nessa plataforma aqui de coisas lícitas do mundo, pratique o bem, pratique bom karma, você receberá bom karma e você terá acesso à arta, à kama, a dharma e a alguma dimensão de moksha também. Mas mais do que isso é encontrar Deus. Como? Se você se apaixonar por Ele. Ponto. Né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Teve um tempo da minha vida em que eu era muito voltado para um esporte, muito fanático por rugby. Gostava muito de rugby e tudo mais, e isso me motivou profundamente. Em um dado momento me envolvi tanto com isso que eu criei um time, chamei pessoas para jogar e tal. Escrevia num portal sobre rugby. Era muito importante para mim. Por quê? Não sei dizer, mas era. Só que chegou num tempo que a minha mente começou a se voltar para o quê? Para o cristianismo ortodoxo. E aí acabou acontecendo que naturalmente eu não tinha mais energia para me dedicar ao rugby da forma que eu precisava me dedicar. Treinar, jogar, né? Participar das coisas. Então eu tive que falar com as pessoas, olha, a minha mente está indo para um outro lugar agora, a qual eu preciso jogar tudo lá. Então é assim. É assim que acontece. Não é? Não é uma forçação de barra, é natural. Muito bem. Questão terceira. Quando eu vejo as descrições sobre Krishna, constantemente vejo a apologética dos sinais de sua grandeza e dentre eles está a sua beleza irresistível. Não é então estranho que tenhamos uma imagem como notória beleza se o conceito do belo é relativo? E fico a imaginar que possam existir realmente muitos mundos, como descreve a própria doutrina dos Puranas, com infinitas jivas, de formas tão variadas como areias da praia. Como ser belo que Krishna pode ser para alguns, seria belo para seres que nem mesmo podem ter a forma humanoide? Se a forma humanoide naturalmente tem a ver com o desenvolvimento desses primatas na Terra, como um tipo tão unicamente terráqueo, e aqui ele faz uma descrição do que é humanoide, ok? O modelo de uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas e 2 bocas. 2 bocas? 2 orelhas e bocas, né? Pode ser a imagem da superior beleza divina? Pensando assim, não é mais razoável imaginar que a forma suprema e universal da beleza é a luz sem forma que será para todos e em todas as realidades a mesma e incontestável luz? Bom, primeiro ponto aqui que eu discordo desse amigo a respeito do conceito relativo da beleza, né? Eu acho que a beleza existe. Eu lembro que alguns anos atrás, acho que em 97, ou seja, 30 anos atrás, teve um filme chamado O Advogado do Diabo, um filme com o Keanu Reeves, com o Al Pacino e com a Charlize Theron. A Charlize Theron, ela fazia a mulher do Keanu Reeves, ele era um advogado, ela também é uma advogada, e tinha o personagem do Al Pacino. Quem era a Charlize Theron ali no filme? Ela era a bela, a bonita. Uma mulher jovem, assim, no início da carreira dela, né? Ela é bonita até hoje, mas, assim... Esse era o seu lugar ali. Quando você vai lembrar dela, você vai lembrar a linda esposa do advogado.
Passado alguns anos, a Charlize Theron fez um outro filme. Um filme que ela tinha que parecer muito feia. Um filme chamado Monster. A qual ela faz o papel de uma mulher que é toda complicada, cheia de problemas. A mulher se envolve em uma série de crimes, vira uma assassina, é uma mulher lésbica, gorda, o cabelo todo desgrenhado, dente feio, sem sobrancelha, pele ruim. Feia. Você vai lembrar dela como feia. A história precisa que ela seja feia. Assim como na outra história ela precisa ser bela. Veja, é a mesma atriz, é a mesma etnia, as mesmas coisas. Mas nós configuramos a existência de uma ideia de beleza e de feiura através de coisas concretas. Por quê? Porque o feio e o belo são reconhecíveis. É claro que existem variantes, né? Pensar assim, eu falei de uma mulher bonita. Você podia pensar na Charlize Theron, né, que é uma sul-africana, né, afrikaner. Você poderia pensar na Lucy Liu, é chinesa, é bonita também. Você podia pensar na Beyoncé, mulher negra, bonita. Você poderia pensar, sei lá, na Monica Bellucci, uma mulher italiana, assim, do, né, Mediterrâneo, bonita também. São belezas, você pode preferir um ou outro tipo de beleza, mas você reconhece sinais de beleza. Da mesma forma, você reconhece sinais de feiura. O William Dafoe, um grande ator, muito feio. Você tinha o Tchau Macalé no Brasil, muito feio. É o Russo, lembra do Russo? Auxiliar do Chacrinha, não sei o quê. Pessoas que eram reconhecidas como feias. Beleza e feiura não é relativo, né? Existe o conceito. Então, quando você fala do belo, provavelmente isso tem elementos universais. Ah, mas existem muitos planetas, muitas divas, elas não podem ser humanoides, porque humanoides é só aquele... Não sei se é assim, não. Você conhece esses relatos ufológicos? Os seres vistos por essas pessoas são, na grande maioria dos casos, humanoides. Talvez porque alguém já considerou isso até biologicamente, evolutivamente. Talvez seja uma forma mais completa de você desenvolver esse caractere importante, que é a forma humana. Humana não necessariamente terráquea. Esta forma humanoide mesmo talvez tenha um molde divino. Por que não? O que me impede de pensar assim? Né? Então, quando ele diz aqui a forma superior de beleza divina tem que ser uma luz, porque todos vão reconhecer, eu acho que ele não se toca que ele está descrevendo uma forma, né? Quando no Bhagavad Gita Sri Krishna mostra a forma universal para Arjuna, não é uma forma de luz, é uma forma que tem todas as formas, milhares de cabeças, braços, parafernálias, armas. Quem lembra disso? Capítulo 11 do Bhagavad Gita. Arjuna quer ver a forma universal do Senhor. Era maravilhosamente terrível, mas não era uma forma de luz, né? Enfim. Quarta questão. Eu sou uma pessoa ocidental que admira muito os ensinamentos de Sri Ramakrishna, mas tenho atração pelos símbolos do cristianismo, sua ritualística, as figuras de Jesus e Maria, a liturgia, os sacramentos, a igreja, enfim. Isso tudo me parece mais bonito e me motiva nas expressões das igrejas antigas do cristianismo, como o catolicismo e a ortodoxia. Mas quando tento conciliar a minha admiração pela luminosidade do Vedanta de Ramakrishna com aquilo que acho mais belo nas formas cristãs, a desconexão é esmagadora. O catolicismo que eu acho bonito, na sua expressão material, é o tridentino. É aquele dos frades com tonsura monástica. Você sabe o que é tonsura monástica? Aquele corte de cabelo assim, né? Careca aqui em cima e cabelinho do lado. Das casulas romanas, dos crucifixos estão vivos no altar. Mas quando vou me aproximar dessas formas, o que vejo é fanatismo grosseiro, é um discurso de sedevacantismo concreto, de intolerância contra tudo aquilo que não seja exclusivamente essa forma, e isso eu não posso comprar. Então há a forma da Igreja Ortodoxa, que também acho muito bela, sobretudo a forma russa. Mas igualmente, quando me aproximo sobretudo dos devotos, dos convertidos ortodoxos, tudo é tão doentio, simplório, que fico a pensar que é absolutamente impossível desenvolver Bhakti através de uma forma cristã. A Igreja Católica convencional, aquela que está tão disponível em cada bairro, não me atrai pelas formas. E às vezes também o discurso é tacanho, é rasteiro, é sectário. Eu não vou nem falar das formas do cristianismo protestante. Então me veio à mente o ensino de Ramakrishna, que diz que todo caminho religioso que desenvolve o amor por Deus é válido. Como posso ativar essa validade pelo cristianismo, sem me tornar um negador de Ramakrishna, do seu espírito de ideias? É realmente possível adotar o Vedanta devocional
sendo um participante de uma estrutura cristã? Então, esse é o ponto, né? Assim, quando você fala desse cristianismo católico tridentino, o que é o cristianismo católico tridentino? É a defesa da missa tridentina, é a defesa que toda a espiritualidade é a missa tridentina e todas as coisas relacionadas a ela. E as ideias relacionadas a ela só existe uma fé, só existe uma forma, só existe a Igreja Católica Romana do rito tridentino, tudo mais é falso, tudo mais é demoníaco. Entende? Nada errado com a forma. De você achar bonito não tem problema nenhum. Tá tudo dentro de um contexto razoável. Mas você precisa entender que essa forma é praticada dentro de um modelo de exclusivismo, de conexão exclusiva com esse modo. Na verdade, o cristianismo ele é muito sectário, ele é muito exclusivista. De um modo geral, é Cristo a única manifestação espiritual. Não tem conceito de avatar, então ele é o Filho de Deus, vivo, veio a esse mundo para salvar os pecadores. Todo o resto é falso Cristo, todo o resto é falsidade, todo o resto... Mais ou menos assim é como os cristianismos organizados, as estruturas teológicas explicam as coisas. Então, se você quiser se conectar a uma forma do cristianismo, você terá que lidar com essa expressão. Quanto mais exaltados forem, mais exaltada será essa pregação. Agora, você pode, sendo admirador de Sri Ramakrishna, ir a uma missa, rezar ali, achar bonito e voltar para casa? Pode. Porque dentro do espírito de Sri Ramakrishna você abarca o devocional cristão. Mas aí tem o sermão, aí tem, né? E se você for com essa mentalidade, como que você vai aproveitar essa estrutura? Então, é um pouco complicado, né? É um pouco complicado isso. Quando alguém se aproxima do catolicismo tradicionalista, a pessoa poderia pensar assim: poxa, eu gosto da missa tridentina, eu reconheço que existe santidade em Ramakrishna, em Chaitanya, em outros lugares, perfeito, mas eu gosto daquela forma de rezar. Legal, isso perfeito, só que não é exatamente assim que as pessoas pensam ali, né? Eles pensam que aquela é a única forma espiritual possível, todo o resto é lixo. Então como é que faz, né? Então a pessoa quer ser ao mesmo tempo, né, seguidor de Dom Marcel Lefebvre e seguidor de Sri Ramakrishna, é incompatível. É completamente incompatível. Sri Ramakrishna provavelmente iria dizer que o Dom Marcel Lefebvre era um devoto, mas Dom Marcel Lefebvre não ia dizer que Sri Ramakrishna era um mestre espiritual. Entende? Então é complicado. É possível adotar o Vedanta devocional sendo um participante da estrutura cristã? Depende do que você diz participar da estrutura cristã. Acho que você pode ir a uma missa. Você vai numa igreja ortodoxa, você vai numa igreja russa, foi lá. Muito bonito, os ícones, os paramentos, incenso, cânticos. Viu, foi para casa, se edificou. Perfeito. Agora, você quer se tornar um cristão ortodoxo, eles vão dizer para você: olha, só existe uma igreja. Mais ou menos isso. De modo geral, ok? Vai ser assim. Se seguirem, né, o padrão oficial da sua religião, vão dizer isso. No catolicismo romano pós-Vaticano II, é muito provável que você possa ouvir um padre dizer assim: não, a gente reconhece que existe luz espiritual em outros lugares, certamente, né, existem pessoas maravilhosas em outros lugares, mas nós seguimos aqui esse caminho, e aqui nós temos essa fé específica. Então, melhorou muito, né, essa expressão do catolicismo após o Concílio Vaticano II. Mas tem esse elemento, né? Você pode não gostar da forma e tudo mais. Então, é isso, meu amigo. Não tem como disfarçar muitas coisas, não. Se você quer exaltar dos caminhos litúrgicos que caracterizam-se pelo orgulho de si mesmo e ao mesmo tempo que é uma amplitude à moda Sri Ramakrishna, eu acho que você está querendo uma coisa que não existe muito. Ok? Muito bem. Quinta questão e última de hoje. Segundo a perspectiva do Bhagavad Gita, cada alma sempre existiu, ou seja, nunca houve uma época em que cada um de nós não existisse. Sri Ramakrishna explica isso literalmente.
Se considerarmos isso, como imaginar que agora, nesta atual vida, seja lá o que eu fizer, vai mudar alguma coisa? Por qual razão a minha busca espiritual agora vai significar um tipo de diferença em relação ao tempo eterno em que eu existo e não conhecia Deus? Pois eu estou aqui na ignorância sobre ele, certo? Nas perspectivas do tipo cristã e islâmica, em que passamos a existir quando da concepção, e concretamente nossa jornada tem início quando saímos do ventre de nossas mães, nós podemos aprender com a história de nossos antepassados, com a tradição religiosa, com as escrituras. Aqui, perdão, um minuto. Isso aqui a campainha tocou, o cachorrinho latiu. Aqui está a Malane. Vai assistir agora o finzinho do vídeo aqui com a gente. Ela está querendo interagir com a chegada de pessoas em casa. Mas vamos continuar. O que esse amigo dizia? Até me perdi. Não, ele dizia o seguinte. Então nessa tradição, né, tradições tipo cristã islâmica, em que passamos a existir quando da concepção e concretamente nossa jornada tem início quando saímos do ventre de nossas mães, nós podemos aprender com a história de nossos antepassados, com as tradições religiosas, com as escrituras e com a lei da própria vida. E nisso podemos ir para um caminho ou outro. Mas ainda que seja muito difícil alcançar a santidade da vida, é certo que poucos conseguem alcançar a santidade. Podemos acreditar que uma vida moral e obediente às leis religiosas vão nos conferir a misericórdia de Deus. E então vamos viver na eternidade como seres purificados por Ele. Não é mais razoável praticar um caminho espiritual me reconhecendo como fulano, ciclano e beltrano mesmo? Não para buscar uma tal perfeição que realmente não podemos encontrar quase nunca, mas sim buscar uma obediência humilde como pecadores dependentes de Deus? Quando eu penso na vastidão de uma eternidade pregressa, ou seja, sempre existiu, né? Fico tentado a pensar de um modo fatalista, no qual o que sou hoje eu já fui ontem e serei amanhã e eternamente. No que estou errando em pensar assim? Há alguma distorção sobre a interpretação que tenho do ensino do Bhagavad Gita e do Vedanta? Então, a perspectiva de que sempre existimos, né, é porque nós somos manifestações do poder de Deus, das Shaktis de Deus. Então, como Deus é o Shaktiman, o poderoso sempre existiu, o seu poder sempre existiu, então nós sempre existimos. Como almas espirituais e eternas. Estamos aqui associados agora como fulano, ciclano e beltrana, nessa forma aqui. Aí o que esse amigo diz? Se eu estou aqui agora e não conheço Deus, sou uma alma atada, e se eu existo desde a eternidade, muito antes do planeta Terra existir, eu já existia, sempre existi, então significa dizer que eu sempre seria assim. Então, meio que perde-se o estímulo, é o que ele entende. Então não seria mais fácil praticar Bhakti imaginando que eu sou uma alma que nasci agora, no meu nascimento, como fulano? E assim eu posso desenvolver uma prática espiritual, moral, ética, dentro dos conformes, não perfeito, porque de fato a gente vê, né, que a maioria das pessoas não é perfeita. E assim conseguir uma realização espiritual mais concreta dentro da cabeça dele, né? Ele está querendo resolver isso, para ele não entender que ele está sempre destinado a ser uma alma atada. Bom, o ponto é assim, a gente deve seguir um caminho que a gente acredita, né? A conveniência não é seguir um caminho que seja mais fácil, é um caminho que seja mais fácil a gente acreditar. Então, a ideia de uma vida só tem suas complicações, porque a gente pensa naquelas vidas que tiveram pouco tempo, né? Um bebê que viveu, sei lá, 1 ano. Como que ele alcançou alguma coisa nessa vida? Né? É difícil para entender. Eu sei que algumas pessoas podem dizer, são os desígnios de Deus, os mistérios de Deus, mas isso não é exatamente uma explicação. Ok? Então se a gente está num caminho aqui de tentar entender, isso não me ajudaria. Há também as circunstâncias muito diferentes das vidas, né? Que tornam a coisa toda um pouco complicada. Quando a gente pensa nessa ideia da alma existindo desde sempre, não significa dizer que a gente está vivendo aqui como ser humano
há séculos e séculos e séculos, vidas e vidas e vidas, uma atrás da outra, e estamos sempre nesse mesmo estágio. Não é isso. Significa dizer que existem milhares e milhares e milhares e milhares de formas de vida. Pensa quando você tem no dente lá uma bactéria, aquilo é uma forma de vida. Quando você vê um animal morto na rua cheio de larvas de mosca, aquelas larvinhas são átimas, são almas conectadas às formas de vida. Então, o nascimento humano, o nascimento do tipo humano neste mundo e em outros planetas dessa mesma faixa, que é um nascimento que é capaz de pensar em Deus, ele é muito raro. Não significa dizer que nós já tenhamos estado nessa mesma posição tantas vezes assim. Disse Ramakrishna, nasceu em vão aquele que obteve o raro nascimento humano tão difícil de obter. Então, e que não buscou conhecer Deus nessa vida, ele completa. Então, nascer como ser humano é um evento extraordinário também para quem acredita na reencarnação nessa perspectiva de Bhakti Yoga. Não é banal, não. Não é assim, não. Eu vou viver de novo depois. Preciso alcançar Deus agora, não. Eu vou alcançar na próxima vida. Não, não é isso, não. Então, o anseio por buscar Deus, ele não se perde. Então, o que significa dizer que a gente tem o estímulo de poder perceber se a gente ainda nessa vida não alcançou esse profundo e vigoroso e visceral amor por Deus, a gente criou uma semente. Sri Ramakrishna dá o exemplo da história, né? A semente voou, ela caiu na fresta de uma casa, ela ficou ali durante décadas em que a casa existiu, a casa caiu, as ruínas caíram, as ruínas passaram por outras décadas. Depois aquela semente caiu dos escombros da casa derrubada, chegou até o terreno, passado alguns anos ela penetrou e depois ela germinou e deu frutos muito tempo depois. Significa dizer que uma vez que demos início a esse processo de pensar em Deus, isso vai germinar, não necessariamente agora. Então o que acontece? Como isso pode ser alentador? A partir do momento que a gente pensa em desenvolver amor por Deus, a gente sente já agora aqui uma satisfação e uma alegria. A gente não alcançou tudo, a gente não alcançou a visão de Deus, mas a gente já vive muito melhor do que vivíamos antes. Então eu fico a pensar, se a cada nascimento que eu tiver, o meu coração for cheio de amor por Deus, isso não é terrível de se imaginar. Porque para o devoto de Deus, deixa de existir a atemorizante imagem do Sansara que budistas e advaitins pensam por aí. Deixa de existir essa ideia do mundo como um vale de sofrimento. Não, para o Bhakta não é. É um campo na qual ele desenvolve amor com o seu Senhor. Então, se você pensa nisso, né? Novamente o pensamento do amante, né? O amante está lá no metrô lotado, mas ele está pensando na sua amada. Ele está mais feliz do que aquele que não tem como pensar nisso. Que não tem amor. Então, amor por Deus é a maravilha da existência. Então, mas concretamente falando, Sri Ramakrishna dizia, ok, tem isso de reencarnação, as escrituras ensinam, perfeito. Só que para você praticar Bhakti, você precisa praticar como fulano, ciclano e beltrano mesmo. Não é pensar assim, amanhã eu serei, ontem eu fui. Não, é agora. É buscar Deus agora. Então, no sentido prático, concreto, não é que a gente tenha que alienar o nosso pensamento, ou pensar assim, se eu estou aqui como uma alma atada porque eu estou destinado a ser, porque tem 4 tipos de almas, as liberadas, as que se liberam, as eternamente presas e tudo. Não é pensar nisso. Não é pensar nisso. Se estamos sendo chamados a pensar em Deus nesta era de trevas, nesta era de Kali, isso é muito auspicioso. Então que possamos aumentar isso e desenvolver o pensamento de amor por Deus. Eu não vou convencer de ninguém aqui de que existe reencarnação, de que existem outras existências. Isso não é necessário, não é? O importante é você perceber-se como uma alma espiritual eterna e nisso perceber que a alegria de sua vida está em Deus. Buscar desenvolver esse relacionamento agora. E isso que é importante. Tá bom, meus amigos? Eu acho que foram todas as questões de hoje, eram 5, não é?
Eu acho que é isso. Eu espero que essas questões tenham sido bem compreendidas por todos vocês. São questões importantes. Todas elas sobre desenvolvimento da escolha pelo caminho de Bhakti. Os vários desafios que temos. Os desafios da nossa mente, intelectuais, sociais, não é? Compreensão de conceitos. Que possa ter ficado claro que o objetivo fundamental de tudo isso é entender que o desenvolvimento por amor a Deus é natural à nossa alma. Nós amamos, nós conhecemos o que é o amor. Nós sabemos que o amor é o sentido da própria vida aqui, mundana mesmo, né? E quando direcionamos isso para Deus, direcionamos para o maior. Tá certo, meus amigos? Então é isso. Novamente, aqueles que tenham gostado desse formato, quiserem participar também, comentem esse vídeo, que essas questões comentadas vão aparecer aqui num vídeo futuro. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.